disse que ninguém escutava ele, tentava reanimar, chamaram a ambulância, ele entrou e viu quando entrou na ambulância. E de repente ele vê a morte, que nem uma lesma, se aproximando dele. E ele falava, não, sai de perto de mim, não. Eu não me reconciliei, porque para te reconciliar você precisa ter uma testemunha. Porque precisa de alguém orar por ti. E ali aquela morte veio e sucumbiu ele. E de repente ele conta que ele começou a cair dentro de um abismo muito profundo, com trevas apalpadas. Eu me lembrei de que eu já fui nesse abismo. Eu já passei por esse abismo. Eu já estive lá, já contei para alguns irmãos. E eu fiquei ali, meu Deus, o inferno é real e as pessoas brincam o seguinte. E ali aquele homem, ele conta que quando ele chegou ali, ele viu os gritos das almas que já se encontram naquele lugar, onde Satanás gritava, e com o grito que saía da boca dele, suscitava um fogo muito grande, e saía queimando aquelas pessoas, e aquelas pessoas gritavam e gritavam e pediam ajuda. Para resumir, ele se lamentando por ter tido abandonado, ter quebrado a aliança, de pregar o evangelho, de não negar Jesus, ter morrido desviado. Ele chora amargamente, é quando uma mão poderosa chama por ele e pega ele. E depois que pega ele, eu estou resumindo, ele olha para aquela mão, Senhor, eu estou todo doído. Porque lá no inferno, você tem consciência. E é verdade, irmãos. Lá no céu você tem consciência, você sente dor, você sente sede. E aí uma coisa muito impactante é que você sente sede. E a Bíblia relata isso. E eu digo que isso é verdade, porque eu tive uma experiência igual. Não com tanta ênfase, mas muito parecida. E ali ele disse que a mão do Senhor pegou ele. E ele gemendo de dor, com um sopro da boca que saía daquele anjo. Toda a dor no sopro para tudo. Então ele passeava. O Senhor falou assim, agora eu vou te levar. Por isso que eu queria que vocês tivessem assistido. Eu vou te levar e vou te mostrar os dois lados. Aí ele trouxe, mostrou o mundo para ele. De um lado, ele mostrou as pessoas que estão cauterizadas nos seus pecados e andando para a destruição. Do outro lado, mostrou as pessoas que estão no pecado, mas consciência, sabendo que estão no pecado e não saem de lá porque amam o pecado que cometem. Fazem conscientemente. Qual a diferença de um para outro? Nenhuma. Tanto um como um cauterizado vão para o inferno. E no meio dessa situação, e quase que ele era uma lama de um lado e lama do outro, e no meio havia um caminho bem estreitinho, como que tivesse sido planado, mas bem estreitinho. E no meio desse caminho ele pode ver uma irmã com duas criancinhas atribuladas, que passava pelo meio chorando, e o Senhor fala, tá vendo? É minha filha. Ela tem passado momentos difíceis, mas ela não vai me negar. Deus começou a tratar com ele. Mostrou também um jovem que estava no caminho do Senhor com outro jovem, mas ele reclamava da situação, reclamava dos ensinamentos do pastor, reclamava que não aceitava algumas doutrinas da Bíblia. E aí ele colocou no coração, eu vou me afastar desse caminho, não dá mais para mim andar nesse caminho. E aí ele ia para o lamaçal. E quando ele entrava lá no lamaçal, ele tinha que ficar endemoniado, se contorcia como uma pessoa que está com epilepsia. Aí o outro amigo, que não estava firmado,
Cuidado com as amizades, os relacionamentos, fora daquilo que o Senhor tem determinado como os bons costumes. Não se atrele a um jugo desigual, porque é muito mais fácil daquele te levar para o outro lado do que você que está do lado e trazer ele para o teu lado. E aquele jovem que estava ali, ele acabou indo pelo mesmo caminho do outro jovem, e aí o que aconteceu? Também ficou na mesma situação, endemoniado, como quase um epilético. Depois ele viu o pastor esse, que estava pregando a palavra do Senhor, mas infelizmente ele não estava pregando a palavra do Senhor genuinamente, da maneira que a palavra do Senhor nos ensina, e ele estava aceitando os pecados que a igreja ao qual ele estava pastoreando estava pecando e estava afrontando ao Senhor nosso Deus. E ali o Senhor falou: ele verdadeiramente não me ama, porque se ele me amasse, ele pregaria a verdade que eu tenho dito para ele pregar. Também foi mostrado para ele 2 jovens em prostituição, se prostituindo. Ambos estavam em peças íntimas. E o Senhor falou para ele: isso ainda é pecado. E isso ainda me fere, porque eu sou Deus e eu não mudo. E a minha igreja precisa ser santa. E aqueles que dizem que me servem precisam ser santos e andar em santidade. Não entrarão no meu descanso. Deus não muda, gente. Você é que pensa que Deus muda. Você anda com o teu pensamento carnal e mudando, querendo entender a palavra, os ensinamentos do Senhor de conformidade ao desejo da tua carne. Tanto o pastor, perceba que eu mostrei algumas situações, eu mostrei para esse pastor. Situações de pessoas que achavam que eu estava agradando a Deus e não estava, de pastores que estavam sendo convenientes com o pecado da igreja, e o Senhor mostrando tudo, porque Deus ele não esquece nada. Tudo está registrado para que no dia do juízo seja abertos livre do acerto de conta com cada um de nós, vai ser de acordo com o que estiver escrito no livro. Então esse pastor, para resumir, ele recebeu uma segunda oportunidade. O Senhor trouxe de volta à vida, depois de 3 dias de ele em coma. Ele voltou à vida. E ele passou a ministrar o céu. É real. E o inferno também é real. E tem umas coisas lá que ele fala lá. Se você tiver coragem, quiser assistir para você acompanhar, assiste, já está lá. Mas por que eu falei um pouco deste testemunho para você? Para que você possa entender o que vai ser falado. A maioria dos crentes que ele viu estava na fé passiva. Olha aí, pastor, namorada. Estava na fé passiva. O que é uma fé passiva? É uma fé sem ação. É alguém que diz que crê, mas mesmo tempo não crê. Ele simplesmente faz aquilo que Jesus condena. Esse povo me adora com seus lábios, me confessa com seu lado, fala de mim com seus lábios, mas o seu coração, sua mente está escondida. Longe, afastada, desprontida da minha presença. E nessa tarde o Senhor me tocou para que a gente viesse falar sobre fé ativa. O que é fé? Né? Passividade é o oposto da atividade. Um crente passivo ele não é um crente ativo. Não é um crente que está em ação. Não é um crente que está se movendo. É um crente que está ali parado. E enganosamente se engana pensando que vai ser salvo. E não vai.
Infelizmente, não vai. Porque a fé, ela denota e expressa uma ação, uma atividade. É necessário que eu e você tenhamos essa atividade. E o que é fé? A fé é a certeza de que nós esperamos. Vou ler de novo. O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Mas tem algo esperando adiante de nós. Ou é o inferno, ou é o lugar de descanso. Alguns de nós queremos descansar aqui nessa terra, ser passivos. Uma fé morta, sem ação, uma fé indigna. Mas a fé que agrada ao Senhor, ela tem uma ação. Ela move-se. Ela não causa nenhuma paralisia. Passo para o próximo quadro. Hebreus 11:6. Qualquer um que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Crer. Ação. Se eu creio, logo eu expresso. Logo eu falo. Logo eu testemunho. Ora, me explica aí alguém receber algo bom, um presente maravilhoso e ficar só com ele. Não. Quando nós recebemos algo bom, quando nós recebemos um presente, logo nós queremos falar que a gente recebeu algo maravilhoso. E muitos de nós recebemos um presente que o mundo não nos pode nos dar e nós não temos manifestado ao mundo, aqueles que nos observam, por intermédio da nossa fé genuína. A fé genuína, ela está na ação, no falar, no chamar para perto, no não se envergonhar da fé, de ter coragem de abrir a Bíblia para aquele teu amigo, aquela tua amiga, naquela tua roda de conversa que você está conversando aleatório e dizer: ei, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, uma notícia maravilhosa. Jesus ainda salva. E o Senhor fala que não existe outro caminho a não ser Ele. E que se faz necessário que eu e você venhamos nos arrepender do nosso pecado. Há um pecado que existe em mim e em você. E que somente é perdoado por internet do sangue de Cristo que foi uma vez derramado por nós. Mas a maioria não faz isso. A maioria estão nas rodas dos escarnecedores e estão lá sendo conivente com o pecado daquele amigo ou daquele colega, daquela colega que está precisando ouvir. Muitas das vezes você não sabe, mas a pessoa está precisando do teu testemunho e você está que nem um crente 007. Escondido, negando, se envergonhando, porque se você não fala, você tem vergonha. Se você não se expressa, você não ama, você não tem sentimento. Porque Jesus, quando ele veio para essa terra, ele manifestou a glória do Pai em toda a sua maneira de viver, em todos os âmbitos. Aonde Jesus ia, ele falava do reino. Jesus encontrava brecha em todos os momentos para falar do reino do Pai. Se ele estava comendo, ele falava do reino. Se ele estava bebendo, ele falava do reino. Se ele estava com sede, ele falava do reino. Glória a Deus, Pai. Há uma necessidade, aleluias, do Espírito de Deus bradando dentro de nós para sairmos dessa condição passiva de conformismo. Porque os sinais estão ali. Está batendo. Está latente. E nós estamos brincando de ser quietinhos. Não pense que alguns que tiver assim irão para o céu. Ou melhor, para o reino de Deus. Eu tenho trocado céu para reino. Porque parece que o céu ficou todo banalizado.
A gente fala céu, a pessoa diz céu. Esse povo não é reino. E para entrar no reino de Deus tem que andar em conformidade. Aquele que o alistou. Qualquer um que se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Quando eu falo, eu estou expressando a minha fé em ação e dizendo, eu creio que Jesus virá. Por isso que eu estou te falando de Jesus. Mas a maioria presta muito mais atenção em uns vídeos que rolam por aí pelo Instagram, aquele appzinho está te estragando aí. Tem muito mais tempo para ficar olhando jogo de futebol, ou até mesmo vídeo de pessoas aí fazendo musculação, um agachamento aí terrível. Porque nós estamos vivendo uma cultura muito aberta no que se refere a algo que Deus condena na sua palavra. A cultura do sexo aberto, a cultura escandalizante de uma irmã ou de uma mulher que pega uma calça colo, prega no seu corpo, mostrando os detalhes daquilo que Deus fez para ser templo e morada do Espírito de Deus. E um agachamento escandaloso comete o pecado da lascívia. Lascívia ainda é pecado. Você causar desejos sexuais no seu irmão, no seu próximo, é pecado, minha irmã. É pecado, meu irmão. E tu que se prostra para ficar olhando, está pecando igual porque está olhando. E não está advertendo, porque a palavra do Senhor, Ezequiel 3, vai dizer assim, quando eu te mostrar o erro do injusto, ou do injusto, e tu não falares, esse injusto vai morrer, esse injusto, na sua malignidade, e eu cobrarei o sangue de ti. Eu e você somos atalhas. Só que nós estamos vivendo uma fé passiva. A fé passiva do, tudo bem, tá legal, tem nada a ver. Tem muito crente do nada a ver que vai para o inferno. Tem muito crente que acha, esse negócio aí, nós somos um crente moderno. Eu acabei de te falar um monte de crente, um pastor moderno, que estava aceitando a consciência carnal da igreja. E ele estava no inferno. Atolado numa lamaçal de pecado. Porque Deus ainda é santo. E compete àquele que o busca e que diz que crê nele andar exatamente como ele expressa na sua palavra, em santidade, em separação, porque Deus ainda é santo e permanecerá santo, independente da modernidade que tem aí fora. Deus não chamou nem o homem de Deus para passar a mão no pecado de justiça. E esses dias Deus tem tratado comigo, não passe a mão. Porque se tu passar, eu vou cobrar de ti. E eu não estou afim para aquelas trevas. Porque a treva é terrível. E os gritos das almas que eu ouvi naquele lugar, e pior ainda, goste de você não. Tu vai ver o teu dedo apontado na tua cara dizendo, é pecado, te converte, porque se você não se converter, tu vai para o inferno. O inferno é real. Mais real do que eu estou vendo aqui a cada um de vocês. Igreja que não prega a veracidade do reino de Deus e do inferno, ela não vive ainda o evangelho genuíno como o Senhor ensinou. Deus não fez inferno para o ser humano, mas infelizmente o ser humano tem se afastado de Deus e tem andado nas práticas malignas e vão para lá porque são endurecidos, porque são cheios de si, andam querendo fazer com que Deus aceite como é, mas não querem aceitar Deus como Ele. O reino de Deus só entra no seu reino quem andar em conformidade.
a sua determinação e os seus princípios. Próximo. Há uma diversidade de pecados, mas a passividade, porque se refere à nossa fé, demonstra o quanto somos omissos. Aí eu vou entrar em algo mais terrível, porque a passividade, ela te faz você ser omisso. E a omissão, ela é um pecado. É a tua aceitação para o pecado que está lá fora e você está sabendo que é pecado e você não faz nada. A omissão ainda continua sendo pecado. E um dos pecados mais terríveis que pode ter, que é o pecado que eu falei aqui em Ezequiel 3, onde o Senhor diz: ô atalaia, eu e você somos atalaia do Senhor. Quando eu te mostrar o pecado, a perversidade, o caído homem justo, e tu não advertir, exortá-lo acerca do que ele tem praticado, ele vai morrer e eu vou cobrar de ti. Sabe por quê? Porque a omissão, ela é cometida por crentes passivos na sua fé. O omisso, ele não quer agradar a Deus, ele quer agradar a ele próprio e àqueles que o servam. Eu digo para você, se você quiser andar na fé, no crente, no Cristo, você jamais vai agradar a você. A palavra do Senhor vai dizer, se a gente for prosseguir em Mateus, o Senhor ele vai dizer assim: ó, não pensei se eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Essa espada ela é referente à palavra que sai da boca do Senhor. E essa palavra que sai da boca do Senhor, ela faz separação entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem crê verdadeiramente em Deus e quem não crê, entre o que é justificado e o que não é justificado. E aí? Qual dos dois lados nós estamos? Responda você, Deus. Demonstra o quanto somos omissos. Omissão é negar a pessoa de Cristo. Lembre-se disso. Todas as vezes que você é omisso, que você vê alguém do teu lado, seja amigo ou não, seja vizinho ou parente, pecando, ali atolado nas suas concupiscências carnais, e o Espírito de Deus te toca, e você lembra da palavra de Deus que foi ensinada na casa do Senhor, que você leu, e você não entende ou não quer, por dureza de coração, chegar e falar: meu amigo, minha amiga, deixa eu te chamar aqui. A palavra de Deus vai nos dizer que isso aqui não agrada ao Senhor, e aqueles que quiserem conhecer a Deus precisará abandonar o seu pecado. Você corre grandes riscos de perder esse risco. Sabe por que está havendo tanta crueldade no mundo? Porque a igreja tem se tornado omissa. Ela tem se tornado passiva. Ai, eu não posso falar do pecado do irmão. Oh, a irmãzinha dizimista. Aí ela vai parar de dizimar. A irmã é ofertante. Se eu falar, a irmã nunca mais vai vir para a igreja. O crente que tem esse pensamento, ele não é de Deus. E o amor do Pai não está nele. Porque eu te mostro um homem que amava a Deus com todo o seu ser, João Batista. E quando ele viu uma multidão se aproximando para se batizar, ele olha de longe e ele diz: raça de víboras, víboras abrasadoras, você que anda atolado numa maçã de pecado, ande converter-vos primeiro, porque o batismo não poderá levar você da ira vindoura. Tem muito crente batizado que não é convertido. Tem muito crente que precisa aceitar Jesus de novo. Porque na verdade só desceu nas águas. Mas o velho homem continua dominando. A mente dele não tem nada a ver com a mente de Cristo. Não tem nada de sentimento de Cristo nele. A não ser pecado e pecado e pecado e pecado. A sua vida só é inteiramente para andar conjecturando as suas
seus negócios, as suas vontades. E eu posso abrir a palavra do Senhor e te mostrar o que acontece com alguém que nasce. Abra aí a palavra do Senhor no livro de Ezequiel 14. Vamos ver a quem pertence esse tipo de pensamento. Ezequiel 14 não, 28. Você é crente que anda nos seus próprios desígnios, nos seus próprios desejos, na sua concepção do que é certo e do que é errado. Você não sabe o que é certo e o que é errado. A Bíblia sabe o que é certo e o que é errado. Ela determina o caminho certo para mim e para você. Você não sabe de nada. A palavra do Senhor sabe tudo. Nela se encontra prudência. Nela se encontra testemunhos de homens, de mulheres, de jovens, de crianças que mostrou para homens ímpios, como aquela criança que falou para aquele grande general chamado Naamã e diz: eu conheço alguém, um homem de Deus que pode te curar dessa lepra. Diz a palavra do Senhor para uma jovenzinha. O Espírito de Deus tem bradado com os corações. Ezequiel 28 vai dizer: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, rebeldia. Todo violento, toda violência traz consigo rebeldia. E pecastes, pelo que te lançarei profanado para fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre as pedras afogueadas. Sabe de quem que essa passagem aqui está falando? De Satanás, de Lúcifer. E assim estão muitos que se dizem ser cristãos, crentes, cristão casado com uma pessoa assim. Muitos que se dizem ser crentes, mas estão na multidão dos seus comércios. O que é comércio? É negócio. É aquilo que me satisfaz. Ninguém consegue botar um negócio para outro. Põe para si. O que o Senhor está falando aqui? Os seus negócios, as suas vontades, os seus querer, o seu achismo. Ah, eu não concordo. Ah, isso aqui não. Essa parte daqui eu até aceitar, essa outra parte aqui eu não vou aceitar, não. É? Quem és tu, homem carnal? Quem és tu, barro, que te levantas para contender com Deus e dizer a Ele o que é certo e o que é errado? Quem é isso? Pergunta ao Senhor nessa noite. Acaso pode o barro dizer ao oleiro que ele tem que fazer um barro? Creio que não. Quando você está no Bíblia, esse texto esteja amando. Glória a Deus. Melhor por isso. Perceba que esse sentimento aqui é um sentimento que nega a Deus. Satanás estava cheio desse sentimento. Por isso o apóstolo Paulo, tão sabiamente aos Filipenses, diz que esteja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque é necessário vencer esse sentimento aqui, ó, satânico, que há entre cada um de nós. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela é satânica e ela precisa ser mortificada em nossos membros, para que os nossos membros venham glorificar ao Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso a omissão, ela é tão terrível na vida do crente. Por isso o crente precisa sair do lugar da passividade. Porque todo crente passivo, ele é omisso. Mateus 10:32.
Se me negares diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai eterno. Se temos fé ativa, logo falando dela, independente do local onde nos encontramos. Próximo quadro. Romanos 1,16, hein, André? Romanos 1,16. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 1,16. Não estou envergonhado desta boa nova a respeito de Cristo. Ele é o poderoso método. Olha, eu quero que você preste atenção como é que essa tradução da Bíblia ela é muito maravilhosa. Não existe outro método para mim e para você pregar o Evangelho. O método é o que está aqui. E se eu tenho fé, se eu creio, logo eu falo, logo eu evangelizo, logo eu tenho prazer, logo eu sou ativo. Não estou envergonhado desta boa nova a respeito de Cristo. Ela é o poderoso método divino de levar ao céu todos quanto crerem nela. Esta mensagem foi primeiramente regada só aos judeus, porém agora todos são convidados a ir a Deus deste modo, desse mesmo modo. Ah, que graciosidade! Quando eu e você deixamos de falar de Cristo, de falar da nossa fé, nós estamos impedindo que ela chegue a outros. A palavra do Senhor diz assim, verdade de Jesus: não seja pedra de tropeço aos pequeninos. Antes, melhor for amarrar-se uma corda com uma pedra de moinho, que é uma pedra muito pesada, e te lançarem no fundo do oceano, do que fazeres tropeçar, que seja um dos pequeninos do Senhor. E conta para mim essa passagem, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo está nos advertindo. Quando nós não falamos, nós estamos nos envergonhando. E quando nós nos envergonhamos, nós logo não estamos em pé do Deus. E aquela pessoa que talvez espere que nós venhamos falar de Cristo, porque eu digo para você, tem estado esperando, porque o mundo espera ver a glória de Deus, assim diz a palavra do Senhor. Nós estamos servindo de pedra de tropeço. E aquela pessoa logo começará a perguntar, mas por que ela não me fala? Por que ele não me fala da fé dele? E aí? Por quê? Aí fica aquele porquê e Deus vai ouvindo. Porque Deus só pode acrescentar na igreja quando fala, quando dá testemunho. Eu me lembro agora de Jesus Cristo chegando, estou contando a parábola de uma figueira infrutífera. A figueira infrutífera, ela é aquela que só aparenta ser. Não é nenhuma parábola. Aconteceu isso. E Jesus, com fome, chega diante daquela árvore. E prestem, que há muitas pessoas que ficam sem entender. Mas por que o Senhor Jesus falou para aquela árvore morrer? É porque a figueira, quando ela nascer suas folhas, ela olha dentro dos frutos. A figueira é uma árvore genial. Na hora em que ela coloca as folhas, logo ela coloca os frutos. E Jesus se aproximou e viu que não tinha fruto, só tinha folhas. Ela só tinha a aparência de que tinha fruto, mas não tinha. E como o Senhor fez? Sete. E nunca mais nasça de ti fruto algum. Mais ou menos assim.
Isso simboliza o juízo que Jesus fará nas nossas vidas. Nós não estamos aqui para ser passivos, omissos, ou aparentar que somos crentes por causa do cabelo grande, por causa das vestes compridas, por causa da saia. Nós estamos aqui para apresentar que nós somos crentes genuínos de dentro para fora. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Não só externamente, como aquela figueira. Porque Jesus vai vir. Porque Jesus vai vir julgar. Como é que está teu saldo? A vida espiritual, ela é como uma conta bancária. Você deposita para quando você chegar lá na frente você ter saldo. Tem saldo aí? É muito importante ter saldo no dia de juízo. Muito importante. Mas acha? Eu não chamo daqui para pastor. Lucas 17. Abra aí Lucas 17 rapidinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai Santo. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Amém, Senhor. Versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem virem. Melhor que fora lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar desses pequeninos. Tem pequeninos que querem vir para Deus, mas não vem porque está vendo escândalo na nossa vida. Talvez. Isso é sério. A palavra de Deus não muda, meus irmãos. A palavra dele é eterna. Ela vai se cumprir. Você gostando ou não, tu sendo crente ou não, ela vai se cumprir. E eu vou falar para vocês que o inferno ele vem ardendo em suas chamas malignas, você não faz nem tanto. Talvez você pense, alguns, talvez você pense, mas não estou fazendo nada de errado. Mas é isso. Nada você tem feito. Para que a palavra do Senhor seja manifesta nas vossas vidas. Nas nossas vidas. Uma pessoa passiva pensa que não está fazendo nada de errado. Porque ela não está fazendo nada. É exatamente isso. Confrontada com o seu erro, ela dirá: eu não fiz nada. Eu já ouvi tantos falar isso para mim. Eu não estou fazendo nada. É, crente, eu não estou fazendo nada. Essa é a situação. E essa situação vai te levar a um prejuízo terrível de morte do espírito. A pior morte que o cristão pode ter. Sua análise é correta, mas seu comportamento não é. O problema surgiu precisamente porque ele ou ela não fez nada. O que você tem feito pelo próprio reino de Deus? Porque a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele vai dizer que a igreja crescia por causa do testemunho da igreja local. Se a igreja não cresce, o problema não é com quem está lá fora, é com quem está dentro. Porque a igreja significa sair para fora. Só que está acontecendo é que só está entrando. O crente só está querendo ser crente dentro de quatro paredes. Lá fora, ele não é. Ela não é. É passivo. Ah, não é eu que estou pecando, né? Não é eu que estou errando. Tudo bem, deixa lá. E Deus está anotando a tua omissão. E você está achando que não é nada, está sendo tudo que vai cooperar para você e eu sermos salvos. Porque Jesus andou em obras. E é necessário que eu e você venhamos andar em obras. Porque a fé sem obras ela é morta. É necessário que tenha obras. E a minha obra é manifestada no meu testemunho, na minha atividade, na minha ação. Eu sou crente mesmo. Eu quero falar do Senhor. E eu tenho que te dizer para você que se você não se arrepender desse teu pecado de estimação, você vai para um lugar muito ruim que Deus não preparou.
para o ser humano, mas para os demônios e Satanás. Mas aí você tem que falar? Ou você tem que ficar quietinho? A ditado popular que diz assim: quem cala consente. Já ouviu falar nesse ditado? Quem cala consente. Sabe o que é consentir? Aprovar. Assinar embaixo. Está tudo legal, está tudo bem. Cuidado! Jesus tem te orientar nesta noite para que você saia dessa posição de omissão. As condições do crente passivo podem ser superadas. Abra em Efésios 4, 23 e 24 na nossa Bíblia. Efésios 4. A condição de crente passivo pode ser superada. E o primeiro passo para superar a condição passiva de fé é renovando sua mente cabeça. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos chamados para ser cabeça e não cauda, viu, igreja? E tem muito crente aí sendo cauda, sendo levado pelos rudimentos, pelas modas, pelos babados do mundo aí outrora, pelas amizadezinhas. Eu não vou falar porque vai se magoar comigo. Aí você não se preocupa, né? Que Deus deixa se magoando com você. Tu se suja com Cristo para não se sujar com teu amigo lá fora, tua amiga, mas tu se suja com Cristo, aquele que pode te dar salvação, te livrar do fogo do inferno. Eu fico assim barbarizada, sabe, igreja? Que às vezes quando eu não venho aqui para a casa do Senhor, que eu sofro de enxaqueca constante. Mas eu fico ali dentro, mesmo com enxaqueca, eu fico lendo, eu fico estudando. Eu gosto de estar todo o tempo inteirado na palavra do Senhor, para que eu não venha errado eu trouxer para vocês, porque é perigoso eu trazer uma doutrina errada da palavra do Senhor para vocês. E aí eu fico pasmada quando eu vejo que alguns botam músicas simplesmente para não escutar o evangelho genuíno que está sendo pregado nessa congregação. Põe músicas profanas e ficam ali escutando músicas profanas dessa cultura vergonhosa, miserável que tem aí fora, que tem feito as nossas crianças dançarem sedutoramente, a geração do sexo facilitado, até mesmo nas questões dessas imundícias que se escuta aí outrora, fora. Toda vez, simplesmente, para não ouvir a palavra do Senhor que tem sido, mas vai ser pregada. Vai ser pregada e anunciada, goste ou não goste. Se forem para o inferno, não vai ser porque não ouviram falar do reino de Deus. Não vai ser porque não ouviram falar que Jesus veio e que se rendeu em vida a cada um de nós, para que todos aqueles que creem nele não fossem condenados, mas tivessem a vida e a vida eterna com abundância. Há uma vida de graça sendo oferecida para mim e para você. E que valor você tem dado? O Senhor nos fala na sua palavra que da mesma forma que desprezam a palavra do Senhor, também Ele o desprezará no dia da angústia. E há um dia da angústia sendo preparado para esse mundo. O que nós estamos vendo, aleluia, nesses últimos dias atuais, é só um prenúncio, igreja, do que ainda vai acontecer. Há algo mais horrível, há algo mais terrível, e você brincando de ser crente. Deixa de ser covarde. Para com isso. Tu está perdendo a tua salvação e não está sabendo. Porque quer agradar o coleguinha da escola, quer agradar a vizinha da direita, da esquerda, seja lá de onde é que for. Gosta ou não gosta de mim? Se errar na minha frente, vai ouvir eu pregando a palavra de repente. Raça de víboras, porque é chegar no reino de Deus. E hoje muito mais. Porque a geração é essa, ando se iludindo em falsidade uns com os outros e endurecendo o coração para a palavra do Senhor.
Mas ouvindo as músicas profanas, vai ouvir falar de Cristo, porque o Espírito de Deus ainda está operando nos corações, seja para salvação, ou seja para testificar no dia do juízo, que ouviu, mas não aceitou. Amém, Pai Santo, aleluia. Agora as suas atitudes, os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem vestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Não existe outra vestimenta para mim e para você. Não existe outra verdade. Jesus é a única verdade. Glória a Deus. Ele é o único caminho e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, por Jesus Cristo, se você arrepender dos seus pecados. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. O Espírito diz que Jesus está vindo. Glória a Deus, aleluia. Os sinais estão na porta. Jesus disse no 24 de Mateus, no sermão profético, que no dia próximo da sua volta haveria muitos sinais. O amor se esfriaria. Muitos duvidariam, nos chamariam de loucos e diriam: cadê esse Jesus que há mais de 2000 anos está sendo pregado? Ele continua no mesmo lugar onde ele está. E ele está vindo, e é no teu tempo, é no tempo dele. Cabe a mim anunciar, cabe a ti continuar crendo, sair do teu lugar de passividade, de omissão, e vir e ser uma tocha acesa. No meio dessa escuridão, fiquemos de pé no nome do Senhor Jesus. Brilha a luz que há em vós, no meio daqueles que se perdem. E hoje muito mais, porque a depravação virou algo normal entre os jovens, entre a comunidade. E o Senhor diz que não é normal. A palavra do Senhor diz que é pecado. E ela continuará sendo pecado. E cabe a mim, cabe a nós, ser como esse farol. Aleluias. A igreja é chamada para ser como farol. A distância se vê. Nós somos o farol no meio dessa geração incrédula e má, que despreza os bons costumes, que despreza a santidade de Deus. Não a esse mundo, não ao que ele tem ensinado aos nossos jovens, às nossas crianças. É tempo de a igreja sair da mornidão, da passividade e vir anunciar um ano aceitável do Senhor. Jesus está voltando. Como é que anda a tua alma? Tu podes pagar pela tua alma? Essa é uma pergunta muito séria que precisa estar constantemente em nosso si. Eu e você não podemos pagar pela nossa alma. Só um tem um preço para pagar pela nossa alma. Diz a palavra do Senhor em Romanos 6. O salário do pecado é a morte, mas do dom gratuito de Deus é a vida. Glória a Deus, aleluia. E se faz necessário que nós venhamos dar valor a esse dom gratuito. Porque não é porque ele é gratuito que eu vou andar fazendo o que eu quero. Termino com a palavra do apóstolo Paulo. Já não vivo eu, mas Cristo vive. Glória a Deus, aleluia. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia.
e nos livre da hora da aprovação. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Carlos Eduardo.